Olá, gente, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Beleza? Aqui, tranquilo. Aqui é Fábio Pirajá. Sou radialista, gente. A gente atua como locutor de rádio, televisão, né? Hoje eu estou na Clock FM, a frequência é 105,7 e só toca música antiga, né? Uns 70, 80, 90. Toca música nova também, mas 80% é música dos anos 70 e 80. Rádio para velho, como nós, né? Então, também como publicitário, né, jornalista, radialista, a gente também faz pesquisa e a minha paixão é pesquisa sobre história e geografia, né? A gente foi criado com Atlas Geográfico, Atlas Histórico, Enciclopédia Barça, nos amigos tinha Larousse e a gente estava sempre pesquisando. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto interessante que é o abastecimento de energia elétrica e esgoto aqui no Espírito Santo. Gente, olha, para vocês terem uma ideia de como a coisa era incipiente ali nos anos 1900, entre 1890 e 1910. Gente, era terrível. Vocês estão vendo aí como era o abastecimento de água? Nessa foto aqui, nessa foto aqui, vocês estão vendo aí como era o abastecimento de água na cidade. Lembrando que Vitória, até os anos 1920, tudo se concentrava entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, onde está hoje a Praça Costa Pereira, a Rua 7, tudo era ali, tá? Na Rua do Comércio, indo para a Vila Rubim, até o Saldanha da Gama, é onde ficavam os pescadores, onde ficava o comércio, o principal comércio da cidade. Onde ficavam residências era na Cidade Baixa e na Cidade Alta, que também tinha as repartições públicas. É onde tinha o Palácio do Governo, a Assembleia Estadual, que é a Assembleia Legislativa, onde ficava o Palácio da Justiça, que era assim chamado antigamente, a promotoria, a loja maçônica, os colégios, tudo ficava na Cidade Alta. Na Cidade Baixa, depois do advento da vila do Henrique Moscoso, do Parque Moscoso, aí as residências tomaram conta ali daquela Lapa do Mangal, que tinha um grande manguezal, tanto no Parque Moscoso quanto na Praça Costa Pereira, um enorme manguezal. Foi tudo aterrado e ali a vida foi se movimentando. Até nesse período existiam fontes onde o pessoal pegava água. Na fonte da Gruta da Onça, na Fonte Grande, no chafariz da Capixaba, né, que até hoje está lá o chafariz na Gruta da Onça. Tinha esse chafariz no Largo Santa Luzia, em frente à escola, do ginásio São Francisco de Paulo, em frente ali à loja maçônica, União e Progresso. Tá bem aqui nessa foto, a gente vê bem, tá aqui, ó. Aqui é a União e Progresso, aqui é o ginásio, que era o colégio, né, particular. E aí o abastecimento de água em Vitória até os anos 1909 era terrível e a energia elétrica inexistia. Foi nesse período, gente, que o governo do estado ele fez um contrato para o abastecimento de água e energia elétrica. Eu vou tratar hoje do abastecimento de energia elétrica em Vitória, né, nos anos 1909 até 1910, mais ou menos, né? A gente está tratando aqui do governo Jerônimo Monteiro, né? Teve Jerônimo, teve Marcondes, Jerônimo, Bernardino, Nestor, Florentino, né, nessa ordem. Aristeu Aguiar, depois, 1930, ele é deposto, depois de 2 anos do Aristeu, aí vem o golpe do Getúlio e depois vem outra história, né? Mas vamos voltar lá, para o abastecimento de energia elétrica em Vitória. Gente, os outros lugares do Espírito Santo você esquece, tá? Esquece porque não havia nada. Então eu vou trazer aqui para vocês essa foto incrível do primeiro poste elétrico colocado na Victória, lá no porto da Rua do Comércio, que vocês estão vendo aí. Incrível essa fotografia.
Olha lá, gente. Aqui, ó. Aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, é o Palácio Anchieta, tá? Descendo aqui a Rua do Comércio. Aqui havia um cais, né? Um não, né? Eram vários cais ali que você podia aportar pequenos barcos, catraias, baleeiras, né? Tudo ficava aqui. Sumacas, etc. Então a gente tem que falar do Rio Jucu, que é no Rio Jucu que se faz uma pequena represa para a instalação da energia elétrica em Vitória. Aí está o Rio Jucu, que foi represado, aliás, de forma incrível. Você imaginar que, se bem que já se faz isso há 5.000 anos, os egípcios já faziam essas represas, né? Também os romanos e tudo bem. Mas analisar que você está no meio de uma mata fechada, uma mata atlântica, que você tem que abrir a picada, não tinha estrada, não tinha automóvel, e você tinha que subir aquelas estradas e fazer uma represa para depois gerar energia elétrica, era uma tarefa complicada para os parcos recursos que o Espírito Santo tinha naquela ocasião, né? Aí aqui falando o Jerônimo Monteiro, em virtude do mesmo contrato celebrado com o governo em 1908, dia 13 de novembro, quando assumiu o doutor Augusto Ramos, do qual eu farei uma pesquisa posterior para falar desse engenheiro, que foi o responsável a trazer iluminação elétrica para esta cidade da Victória, devendo para isso executar todos os trabalhos de captação de água e também de força hidroelétrica, instalação da usina geradora, olha o trabalho, hein? Instalação da usina, transporte da energia elétrica até a cidade, usina central de distribuição de eletricidade e a rede distribuidora. Você vê que o contrato foi celebrado de forma bem concisa, né? E celebrando nesse contrato todos os passos da obra. Então o cara ia ter que fazer a represa para a captação da água, né? Ia ter que fazer a instalação da usina geradora, por onde a água vai passar para gerar energia elétrica, passar nas turbinas, né? Para gerar energia elétrica. Ainda trazer a energia lá de Cariacica, atravessar a Bahia até Santo Antônio, passar por toda Santo Antônio, levar essa energia elétrica até a cidade alta, a cidade baixa, né? E chegando lá, esses cabos de energia deveriam estar instalados dentro de uma usina, uma central de distribuição de energia para todos os lugares, né? E a distribuição em si da energia elétrica e claro, a cobrança de tarifas, né? O principal. Pelos estudos feitos, ficou assentado e aproveitando das águas do Rio Jucu para a usina hidrelétrica. O contratante, que é o senhor Augusto Ramos, né, obrigou-se a construir uma usina hidrelétrica com a capacidade de 400 cavalos de força. Olha só, gente. Em 1908 o contrato. 400 cavalos de força, hoje você tem automóveis com 800, com 1.000, mais de 1.000 cavalos de força, um automóvel. Você vê que para gerar energia elétrica, nessa época, você precisava de uma usina de 400 cavalos. Só que naquela época mesmo, aí são as tubulações, ó, saindo do Rio Jucu, da represa, para entrar na turbina, né? Aí as turbinas, olha gente, que legal. Essa é uma turbina, com certeza uma turbina alemã, né? Os alemães que eram os cientistas criadores dessas usinas, dessas turbinas, né? Aí, gente, olha só, alguém anteviu que 400 cavalos não ia dar certo, que era pouco. Você vê que naquela época o pessoal já tinha uma ideia, não é como a terceira ponte, que o cara faz uma ponte com 4 pistas. Em 20 anos a ponte já está obsoleta ou menos, né? Foi o que aconteceu aqui em Vitória. Porque as pessoas não anteveem o desenvolvimento, o futuro. Não se faz uma ponte pensando em 30 anos. Se faz uma ponte pensando em 100 anos. 100 anos. Então, voltando lá para 1908. Estavam já adiantados os serviços quando sobreveio um aditamento de contrato no dia 6 de agosto do mesmo ano, de 1909, um ano depois, né? No dia 6 de agosto, celebrando virtude de ter sido modificado o plano de captação de água para o abastecimento da cidade.
Como eles fizeram um aditamento no contrato com o senhor Augusto Ramos, engenheiro responsável pelo abastecimento de água, esgoto e energia elétrica. Fizeram um aditamento já pensando no abastecimento de água, que estava o contrato as obras iam ficar obsoletas, eles já fizeram um aditamento também para a parte da energia elétrica que ia abastecer Vitória nos anos 1909, né? Este aditamento compreendeu também suas modificações de cláusula de contrato primitivo quanto aos trabalhos da instalação elétrica. Assim, o contratante obrigou-se a fornecer, ao invés de 400 cavalos, 800 cavalos, né? E a empregar na iluminação pública lâmpadas de 50 velas de foco Stern de 800 velas. E em lugar de lâmpadas de 32 velas, eles usariam lâmpadas de 50 velas. E a fornecer também a duplicata da turbina e as usinas geradoras e transformadora, garantindo a segurança das respectivas instalações. Depois que foram instituídas essas modificações nesse aditamento de contrato, em novas obrigações, fez o Estado ao contratante a concessão para que ele pudesse utilizar 200 cavalos desses 800 cavalos de energia gerada no Rio Jucu durante 35 anos, né? Sem prejuízo da energia correspondente aos 800 referidos acima do contrato, acima quando foi feito o contrato, acima referidos na matéria, né? Como o abastecimento de água, os serviços de instalação elétrica foram atacados com vigor, né? Fizeram uma coisa rápida, com muita mão de obra, fizeram rápido, né? De modo que a 25 de setembro de 1909 foram inaugurados com solenidade igual. Né? Igual que ele quer dizer que foi muito pomposo, né? A captação foi feita pelo Rio Jucu, no Rio Jucu, aproveitando-se as quedas situadas nas adjacências do quilômetro 35 da estrada de ferro Leopoldina. Inauguradas ao mesmo tempo, junto com o abastecimento de água, né? E na mesma solenidade, e estão funcionando normalmente. O custo do consumo de eletricidade e de água foi devidamente regulamentado pelo decreto número 451, aprovado pelo Congresso Legislativo Estadual, a 18 de dezembro de 1909, pela Lei número 632, sancionada pelo senhor governador da época, presidente do Estado, Jerônimo Monteiro, né? Essa é a subestação elétrica de Vitória, que recebia os cabos elétricos vindo da Bahia lá em Santo Antônio, que vinham correndo pela estrada de Santo Antônio a Vitória, né? E chegando aqui a essa central, a essa subestação que era distribuída pelo resto da cidade. Você vê que para a época, gente, era uma coisa muito moderna, tá? A gente não pode deixar de sublinhar, né, que eram equipamentos de última geração para a época, né? Você vê como é que era a mão de obra? Olha aqui, gente, dá uma olhada. Essa era a mão de obra da época. Tá vendo? O pessoal estava aqui ralando pra caramba, né? Aqui os responsáveis. Essa é a usina de Jucu, posicionada de forma estratégica a receber as águas, né? Essa é a máquina que eles falam máquina com CH, né? A máquina. Na verdade é um gerador, né? Que as águas passam pela tubulação, entram aqui, o gerador, essa turbina gira, né? E vai gerar energia que será posteriormente trazida aos postes, às residências, né, para fazer iluminação pública, que na época ficou responsável o senhor doutor Augusto Ramos, que ficou responsável pelo abastecimento de água, pelos esgotos da cidade, também pela distribuição de energia elétrica em toda a cidade, né? Agora, a usina do Jucu, a gente vê ela aqui, ó, tá lá até hoje, né? O prédio, tá vendo? 1909, 1928. A gente vê aqui também, ó, as obras bem no começo da usina hidrelétrica, aqui nos anos 1920. Foi uma usina muito importante aqui para Vitória, né? Porque foi a partir daí que vieram os bondes elétricos,
que foi desativada toda a parte de bondes puxados a burro. Aí a gente teve energia elétrica em casa. As lâmpadas eram fraquíssimas, tá? A usina gerava 800 cavalos de força, né? Então era uma usina realmente que, para aquela época, em Vitória estava muito bom. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Essa é mais uma pesquisa que a gente traz aqui para vocês nesse dia. Olha só, aqui é a construção da usina, tá vendo? E como que era essa energia elétrica antes não havia. Então, o abastecimento de água em Vitória era muito precário, era feito nas fontes, com aquelas pessoas que trabalhavam em casas particulares, que levavam baldes, e tinha os carros-pipa também, que faziam o abastecimento, mas era muito precário, né? E depois que nós tivemos esse contrato celebrado entre o governo e o Dr. Augusto Ramos, nós tivemos um esgotamento sanitário mais satisfatório e tivemos também energia elétrica a partir de 1909. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas curiosidades aqui no grupo. Eu vou fazer um outro vídeo também falando a respeito do abastecimento de água e do esgotamento de águas de chuva, pluviais, fluviais, esgoto sanitário, tudo isso eu vou fazer também. Até falando sobre os aterros que foram feitos nos manguezais, que antigamente, até o final do século XIX, início do século XX, eram utilizados como esgoto mesmo. As pessoas pegavam seus esgotos e jogavam pela janela. Aqui no canal tem até um vídeo falando sobre o Mané Cocô, que era um escravo, que apelidado assim de Mané Cocô, porque ele fazia a limpeza das ruas, tirando aquele cocô que ficava no meio da rua, que o pessoal jogava pela janela. É bizarro, mas era assim mesmo. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas curiosidades aqui pra gente, para pessoas comuns assim como nós, né? Então valeu, pessoal. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.